Na contramão do sistema. Na contramão do Boa noite, amados ouvintes, amados irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui com mais um programa na Contramão. E hoje, graças ao Senhor, nós temos aqui Danilo, Cristiane, Amém. Temos Priscila Renale e eu que sou Ana Priscila. Temos duas Priscilas, graças a Deus. E temos uma convidada muito especial hoje, que é Flávia Dantas. Eu vou dizer rapidinho o currículo dela. Ela é formada em psicologia, pós-graduanda em psicologia oncológica, graduanda em terapia cognitivo-comportamental e atua nas áreas de psicologia educacional e psicologia clínica. E hoje ela vai nos ajudar com um assunto importantíssimo que Priscila vai falar um pouquinho mais para vocês. Isso, boa noite a todos, dependendo do horário que você esteja assistindo. A gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade e o cristão. Será que o cristão passa por ansiedade? Antes disso, eu queria encorajar vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais. Temos também o canal no YouTube da Igreja em Campina Grande, o canal do YouTube da Rede Fé e também no Instagram da igreja, @igrejacg. E vamos começar, né? Flávia, primeiro, queria que você nos explicasse um pouco o que é ansiedade. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, em estar servindo junto com os irmãos da Igreja em Campina Grande e falar de um tema tão pertinente que é a ansiedade, principalmente nesses dias de hoje. Então, vamos lá. O que é ansiedade? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a ansiedade é uma reação normal, certo? Que em algum momento da nossa vida, todos nós podemos sentir, seja frente a alguma dificuldade, uma situação nova na nossa vida, seja frente a estudos, você está estudando muito para fazer uma prova na faculdade e aí no outro dia você passa uma noite bem difícil, então isso é ansiedade. Alguma viagem que você está esperando muito para fazer, há uma entrevista de emprego, que aí você se prepara todo para fazer essa entrevista de emprego. Então, existe a ansiedade dita como normal e a ansiedade patológica, tá? Mas nós precisamos ficar atentos quando essa ansiedade, ela começa a atrapalhar nossa vida corriqueira, os nossos compromissos, nossas atividades rotineiras do dia a dia, na produtividade no trabalho ou até mesmo nos estudos também. E mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? E uma coisa que eu quero frisar e deixar que é bem pertinente, é que tem solução para a ansiedade, tá certo? Graças a Deus. E aí a gente só basta o quê? Reconhecer nossos limites. Até onde nós podemos nos considerar que nós podemos controlar essa ansiedade ou não. Como eu falei anteriormente, onde é que ela atrapalha ou não em nossa vida. Então, nós como cristãos, como pessoas, como seres humanos, nós não precisamos ter vergonha de dizer, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, nós passamos pelas mesmas coisas que todo mundo passa. Então, como uma asma, como uma sinusite, como uma doença respiratória, cardíaca, como qualquer outra doença que nós precisamos tratar, a ansiedade é dessa mesma forma. Nós estamos sujeitos a passar por ansiedade, por uma crise de ansiedade, e também nós precisamos procurar o tratamento necessário, uma ajuda psicológica, nesse sentido, uma ajuda profissional. Você começou falando sobre exemplos, de quando você pode passar por ansiedade, e aqui antes da gente iniciar, a gente já estava aqui morrendo de rir, que a gente ia falar sobre ansiedade e estávamos aqui todos ansiosos. E, então, esse tipo de ansiedade é normal, né? Isso é um tipo de ansiedade que nos impulsiona a fazer algo. É o que nos impulsiona, é o senso de responsabilidade. Então, se vocês sabem que
8 horas da noite era para vocês estarem em determinado local, você fica ansioso para resolver uma coisa ou outra. Essa ansiedade é uma ansiedade boa, é uma ansiedade que lhe impulsiona a cumprir com seus compromissos do dia a dia. É verdade. Essa questão, né, de a gente ficar ansioso, esse frio na barriga que dá, meu Deus do céu, dá sempre um nervoso antes, mas essa questão de algo que nos impulsiona é muito interessante, né? A Aninha vai falar alguma coisa? Ela se preparou? Não, só ver outra pergunta aqui. Pode continuar. Não, Então tá bom. Então, já que a gente já entendeu um pouquinho da ansiedade, do que é normal acontecer com a gente, como é que eu posso identificar quando está fugindo do normal, que não está mais legal, não está me fazendo bem, que está fugindo do normal? Isso, como eu disse anteriormente, quando deixa de ser normal, é quando nos impede de fazer alguma atividade. Quando nós estamos no trabalho, por exemplo, e aí a gente começa a colocar muitos atestados, que aí você não consegue ter a mesma produtividade de antes. Também com relação aos estudos, os estudantes, né, os jovens, adolescentes, que têm aquela rotina de estudo de 7 horas da manhã a 11h30 da manhã. E por muitas vezes perde o foco, por muitas vezes vem a irritabilidade, também vem a questão da insônia. Isso aí são alguns sintomas que servem como alerta para todos nós, né? Para que a gente possa ver, como eu falei anteriormente, conhecer os nossos limites e ver, não, realmente, chegou o momento de eu procurar uma ajuda psicológica. E aí, eu estava falando aqui há pouco que se o Senhor, se Deus deu conhecimento, se capacitou pessoas, os profissionais da área da psicologia, seja da psicologia, da psiquiatria, médicos, enfim, todas as áreas. Se ele deu esse conhecimento a cada um de nós, por que não usufruirmos? Né? Então, se o Senhor nos capacitou para isso, então é porque ele viu que era necessário, né? Verdade. E assim, sabe, Flávia, a gente tem que entender um pouco que nós somos um ser tripartido. Até Verdade. 1 Tessalonicenses fala, né, que nós temos um corpo, alma e um espírito. Isso. Então, muitas vezes, a gente, quando está doente ali, sente uma dorzinha na unha, a gente já vai para o médico, já cuida ali. Estou com uma pressãozinha alta, você já corre e já cuida. Isso. Aí tem o espiritual, que a gente está ali, sempre procura desfrutar, tudo mais, a gente, muitas vezes, larga de mão a nossa vida da alma, né? Que nós temos emoção, temos um sentimento, né? Temos uma consciência. E muitas vezes ela também está afetada. E a gente precisa cuidar também desse lado. Você, quando começou a falar assim, sobre essa questão dos sintomas, né? Que alguns sintomas você tem como perceber quando você está ansioso. Eu passei por esse momento, assim, quando meu pai estava doente, sabe? E aí eu consegui perceber, porque quando eu recebi uma ligação, que eu olhava que era do telefone do meu pai, eu já ia me tremendo a atender. Eu digo, pronto, porque o povo só ligava para mim quando era algum problema. E aí começou a história, parecia um adolescente, eu já estou uns 41, né? Mas na época, com uns 30 e pouco, aí começou a aparecer um monte de coisa no meu corpo, assim, né? Eu digo, pronto, eu agora não tive isso na adolescência, está aparecendo agora. Então, quando eu fui procurar ajuda médica, porque estava na pele, a médica disse logo, é ansiedade. Aí eu... Eita, aí cuidei só de quê? Só da minha pele. Não procurei ajuda. A causa mesmo. Da questão para ajudar essa questão psicológica para tratar esse problema, né? E aí foi isso que me prejudicou um pouco também, porque depois meu pai faleceu, né? Tudinho, e aí acabou-se aqueles momentos, aquelas turbulências, mas de certa forma não cuidei, não tratei, não procurei essa ajuda psicológica, como você disse, que se tem médico, se tem toda uma assistência para isso, por que não procurar? Então, o problema passou, de certa forma, meu pai depois faleceu, mas por eu não procurar ajuda, isso só piorou, né? Porque aí depois eu passei, Flávia, só um pouquinho contando da minha história, eu tive umas crises de diarreia mesmo, assim, e eu não podia mais quase sair de casa, que quando eu saía, às vezes eu tinha que voltar, porque eu tinha esses problemas, né? E aí eu ficava, não, mas eu não estou com sono, assim, eu estou dormindo bem, não é? Eu não estou... Aqueles sintomas que você falou no começo, mas é porque eu já tinha passado, mas não tratei. Então, foi se agravando a um ponto que meu intestino já estava gritando socorro. E aí eu passei 2 anos procurando vários médicos para eles poderem me diagnosticar que eu estava com esse problema, que a gente chama até de síndrome do intestino irritado.
E aí eu fiz um monte de exame, eu comecei a ficar triste, assim, olhando para a médica. Eu disse, mas assim, não tem nada, eu fiz tanto exame, até uns bem sedativos mesmo, é bem difícil, assim, bem delicados. Aí eu olhei para a médica, eu disse, sim, mas eu não tenho nada. Aí ela disse, justamente, aí ela foi quando ela disse para mim, né, me diagnosticou com essa síndrome, e ela disse, é porque como é algo muito delicado, não tem um exame para diagnosticar, você tem isso, você tem que fazer todos os exames possíveis e imagináveis para você ver, descartou todos, eu não tenho nenhum problema, né? Porque eu já ficava pensando, meu Deus, eu estou com uma doença grave, que nenhum médico está descobrindo o que é que eu tenho, desde que era tudo psicológico, né? Era algo assim, dessa minha questão da ansiedade, né? E do estresse. E aí foi quando ela chegou ao ponto, agora você precisa de uma ajuda. Isso é muito importante. Porque até então, como eu não procurei antes, que é como a Flávia falou, né, a gente precisa ter esses sintomas, então você procura ajuda. Isso. Então, como eu demorei, isso só se agravou. Aí chegou um ponto que, até para os médicos diagnosticarem, é complicado, né? Como ela disse, é difícil, mas chegou um momento que eu digo, você tem que procurar essa ajuda. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente está aqui falando da necessidade que nós somos cristãos e passamos por tudo isso, e nós também precisamos pedir ajuda quando necessário, né? Porque eu estava desfrutando, estava servindo ao Senhor, eu já não estava achando que eu estava com esse problema, porque eu não tinha problema de perda de sono, essas coisas, né? Não tinha algo que me preocupava, que eu sabia que naquele momento estava me preocupando, né? Que estava ali me estressando, que antes eu tinha essa noção, eu sabia. Mas aí depois, não, eu fiquei, oxe, agora, por quê? Então, assim, nós cristãos precisamos também, né, aproveitar, como a Flávia falou, aproveitar os métodos, a sabedoria que Deus deu também, para a gente também cuidar da nossa alma, né, é importante. É verdade. E como a Flávia falou, né, ter clareza dos fatores que levam você a ter ansiedade é essencial para que você possa identificar e tratar. E como a Aninha falou, é não ignorar, né, porque muitas vezes a vida é tão corrida. Quando foi um problema na pele que ela viu, incomodou, ela conseguiu tratar. Mas, às vezes, quando é algo que a gente sente, não, isso vai passar, isso é besteira, eu tenho tanta coisa para me preocupar, a gente acaba deixando para depois. E é isso que a gente queria encorajar vocês, a não deixar para depois. É a sua saúde, não deixe você para depois. Lembre-se de cuidar de você, procure ajuda, converse com as pessoas, converse com os irmãos, tenha comunhão com Deus, mas não deixe para depois. E, assim, só para concluir, eu estava lendo Jeremias, né, 29... O versículo diz assim, o 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E assim, na nossa experiência, como estava me prejudicando tanto, sabe, Flávia e amados ouvintes, que chegou um ponto que eu, para dormir, assim, estava complicado, porque eu sentia muitas dores. E a gente começou a orar. Eu digo, Senhor, pelo amor de Deus, o médico tem que achar o que é que eu tenho. E a gente começou a orar todas as noites. Como eu sentia muitas dores abdominais, eu ficava, a gente orava. Quando a gente começou a orar, aí Deus iluminou. Assim, graças ao Senhor, eu fui para um médico. O médico indicou essa outra médica que fez todo o estudo clínico e já determinou o que eu tinha, né? Então, assim, como é bom a gente também, assim, no momento de dificuldade, de orar mesmo, Senhor, eu preciso, isso está me afetando, estava afetando o meu trabalho. Eu estava ficando irritada, porque às vezes eu sentia mais dor do que viver normalmente, né? E assim, como foi bom a gente ter aquela atitude de toda noite a gente ficava, orava mesmo, a gente ia dormir e orava. E o Senhor, e Danilo orava muito por mim, Senhor, tira essas dores, livra dessas dores, né? Então, como mudou assim? O Senhor botou uma pessoa, né, certa, um médico certo, orientou. Como foi bom esse momento de oração. E hoje está sendo acompanhada por uma psicóloga e, graças ao Senhor, está tratando a causa, né? A causa. E está melhorando bastante, graças a Deus. Amém. Tem até no texto, né, que nós chamamos como base para construir esse programa, esse bate-papo, né? Tem aqui uma pergunta, né? Devo ficar atento ao que desencadeia a ansiedade em mim? Que é o famoso gatilho, né? Isso. Muito no meio da sociedade, hoje em dia a gente fala, isso é gatilho para mim. Isso é gatilho para minha ansiedade. Então, eu queria jogar a bola aí para você, Flavinha. Eu devo ficar atento a essas coisas, né? Na experiência de Aninha. Uma ligação de alguém, de uma determinada pessoa, já era gatilho para ela ficar preocupada. Então, como que a gente faz para identificar essas coisas que nos desencadeiam, né? A ansiedade. Exatamente. Isso esse ponto que a Aninha tocou aí é muito importante, porque eu ia falar um pouco mais na frente
Às vezes a gente não dá conta por ser um problema psicológico, como ela mesma falou, né? Mas aí quando atinge o nosso corpo físico, a gente, opa, tem alguma coisa errada. Irmãos, tem pessoas que, por ser leigas no assunto, não sabem, mas a crise de ansiedade pode dar alergias, pode dar a chamada gastrite nervosa, né, que também possa ser que tenha sido o caso de Aninha, por muitos outros motivos, mas por esse também. E às vezes, Aninha e a todos que estão ouvindo, a gente às vezes fala, oh meu Deus, por que eu estou sentindo isso agora? É porque eles diversas vezes fica no nosso inconsciente. Aquela preocupação fica no nosso inconsciente o tempo todo, o dia todo. E aí, quando a gente relaxa, quando deita na cama e aí a mente tenta descansar, começa a pensar em diversas coisas do dia a dia. E aí é onde o corpo realmente responde, né? Com dores, com alergias, seja com o que for. Porque a ansiedade dá diversos fatores, assim, no corpo físico, né? E essa questão que Danilo foi o seu apoio, também eu ia falar que as pessoas próximas a nós também podem nos ajudar no sentido de dizer, você está diferente nisso, 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 você está mais irritado, ou você está com, no popular dizendo, com olheiras, né? Porque não está conseguindo dormir, por exemplo. E aí as pessoas que do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo familiar, por muitas vezes percebem. E, às vezes, por nós termos a mente fechada e não queremos aceitar que estamos com ansiedade, a gente faz, não, eu estou normal. Isso é só porque eu estou passando por isso, isso e isso. Depois passa, não é verdade? Então, essa questão que Priscila falou aí do gatilho é muito importante. E só para finalizar esse ponto, nós podemos, assim, de certa forma, nos alegrar que no Viver da Vida da Igreja, nós temos os irmãos que também nos aconselham, né? Amém, então, é esses irmãos são enviados pelo Senhor para ouvir os adolescentes, os jovens, por muitas vezes. E, assim, eu até aconselho a vocês que estão nos ouvindo essa noite ou alguma hora do dia que for escutar esse programa, que procure um irmão, procure uma pessoa da sua confiança, alguém que esteja próximo a você e desabafe com ele, que ele com certeza vai lhe orientar da melhor maneira, né? E instruído pelo Senhor Jesus, para lhe dizer o caminho que você deve seguir, que isso é muito importante. E, às vezes a gente está passando por um momento tão turbulento que nós não conseguimos enxergar. E aí vem uma pessoa que nós amamos, que nós confiamos, como eu acabei de falar, onde você pode derramar ali suas angústias, suas preocupações, seus anseios, e aí aquela pessoa, de forma sábia, lhe conduz pelo melhor caminho. Então, isso é muito importante. E, às vezes, quando se está com ansiedade, é comum também algumas pessoas se isolarem, né? Achar que está passando por aquele problema e ali procura ficar distante das pessoas, mas, como você bem falou, é importante estar junto com os demais, né? Não se isolar, mas estar perto de pessoas que podem orar por nós, cuidar da gente, nos aconselhar e até, como você falou, conduzir até uma ajuda profissional, se for o caso, né? Mas se isolar nunca, né? Isso, Danilo, isso é muito importante, porque as pessoas que têm ansiedade, têm problemas psicológicos, a doença, ela tende a querer você se isolar para você, de certa forma, esconder aquilo que você está passando, por vergonha, por medo, por algum motivo, mas não. Um conselho que eu já estou dando a você, que está passando por alguma situação dessa, a todos nós, né? Que todos nós estamos sujeitos a isso. Não se isolar, faça um esforcinho, fique próximo de uma pessoa que você confia, alguém que você ame. Se você não conseguir dizer o motivo naquela hora, diz só assim, fica aqui comigo um pouco, vamos orar, vamos falar de alguma coisa boa, algum momento legal que a gente passou junto, e aí ali vai fluindo a conversa, vai fluindo e você vai tentando distrair a sua mente para um outro motivo e tirando as preocupações e os medos da sua cabeça. Então, isso que Danilo falou é muito importante. Procure sempre alguém de sua confiança para estar com você a todo momento. Nunca fique só, nunca mesmo. Amém. Tem essa questão, né, que hoje em dia a gente tem uma falsa impressão que a gente está com muita gente. Devido às redes sociais, né? Isso. O Instagram, você entra no Instagram, você tá com Deus e mundo todinho. Você tá com o mundo todinho ali na palma da sua mão. Então, a gente tem uma falsa impressão de que a gente tá com as pessoas. Mas, na realidade, nada substitui o estar junto presencialmente, humanamente falando, né? Porque a gente até passou por essa questão da pandemia, né? Em que
a gente precisou ficar em casa. Mas como a Flávia disse aí, se você tem uma pessoa perto de vocês e você está passando por esse alto nível de ansiedade, esteja junto. O estar junto salva a gente, né? Porque distrai a nossa mente. E assim, nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, eu estava entrando muito no Instagram. Então, eu fui ver o tempo diário que eu estava passando no Instagram. Eu estava passando 5 horas do meu dia no Instagram. Então, eu fiquei, assim, abismada e com raiva de mim mesma. Porque eu fico com aquela falsa impressão de que eu estou com os meus amigos, mas eu não estou. Então, eu coloquei na minha cabeça, né? Eu vou ficar mais com minha mãe, com meu pai, com minha irmã, que estão em casa comigo. Isso. Quando tiver uma reunião, vou estar na reunião. Se tiver aula prática na universidade, que está voltando, graças a Deus, vou para a universidade, mas eu vou fazer de tudo para estar perto de pessoas, né? Não me isolar, porque na faculdade, né? Eu trazendo para o meu mundo, né? Na faculdade, a gente tem um período, que é o final do período, no caso, em que o nível de ansiedade da gente é absurdo. Né? Muita pressão em cima da gente, muita coisa. A gente precisa entregar trabalho, fazer prova, e tem aquela coisa de prova presencial, de estar na cara do professor e aquilo. Você sabe, mas você trava. Então, essas questões, essa pressão todinha, você fica ali, vai amofinhando, né? No popular você vai amofinhando, assim, vai querendo, eu não quero sair daqui, fica lá preso no quarto. Aí ainda entra no Instagram ou na rede social que você use, eu não sei qual você usa mais frequentemente, mas na minha experiência é esse, né? E a gente tem essa falsa impressão. Então, esse conselho que Flávia deu de fique junto, mesmo que você não consiga externar essa questão. Isso. Eu estou passando por muita pressão, eu estou passando por muita coisa. Você não consiga dizer isso à pessoa, mas fique ali perto. Isso. Me abrace, fique aqui comigo, não saia daqui. Quando eu estou doente, eu sempre peço isso amanhã, né? Manhã, não saia daqui, não me deixe só, não. Eu faço isso mesmo sem vontade. Eu já passei por algumas situações de muito estresse e muita pressão. E a vontade é essa, de ficar em casa, de não sair. Mas mesmo sem vontade, eu saio. Eu vou sair. Eu não vou ficar em casa, eu vou sair, eu vou conversar, porque isso é um escape. Né? Você precisa de um escape. A vida ela é estressante, a vida ela é sobrecarregada, você tem muitas coisas para se preocupar, família, trabalho, nada coopera. É tudo para ontem, tudo para amanhã. Como o Pri falou, né? Às vezes você se engana com as redes sociais, mas na verdade você está só. Então, valoriza as pessoas que estão perto de você. As pessoas tinham o costume, às vezes, de se isolar num quarto e tem o pai e a mãe em casa, às vezes mal se vê, mal conversa, né? Então, prioriza esses momentos para estarem juntos, os momentos da refeição, momentos de diálogo entre a família, isso é saudável, né? Lembra daqueles seus amigos, em vez de fazer chamada de vídeo, tem uns que são vizinhos, atravessa a rua, vai lá conversar. É só atravessar a rua, às vezes. Isso faz muito bem. Esse ponto que vocês estão tocando agora é muito importante porque, além disso tudo que vocês já falaram sobre as redes sociais, principalmente o Instagram, que a gente acha que por muitas vezes está ali, eu estou sabendo como está a vida de fulano, agora eu já estou por dentro da vida dele. Irmãos, isso é muito sério, porque aí entra a questão da comparação. E aí, por muitas vezes, nas redes sociais, todo mundo está muito bem, obrigado, né? E a gente fica cada vez mais, se a gente está com a ansiedade no nosso quarto, como vocês falaram, né? E aí a gente fica dizendo, caramba, essa pessoa está tão bem e eu aqui na minha casa, eu sozinha no meu quarto. E isso não faz bem para nosso psicológico, porque a cada vez mais a gente vai se colocando em uma situação cada vez mais para baixo, cada vez mais catastrófica. Então, assim, isso que vocês falaram é muito importante. E eu aproveito a oportunidade também para sugerir a você, ouvinte, todos vocês que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, que você assista um documentário, se possível, A Teoria das Redes, certo? Sim, na Netflix. Ela tem na Netflix, é muito interessante. Essa questão que Priscila falou aí, da quantidade de horas que a gente passa no celular, é muito importante, porque eu tive por minha experiência. Depois que eu assisti esse documentário, o meu uso do celular diminuiu 40%. Então, assim, é muito sério. Se vocês puderem assistir esse documentário, eu indico muito, porque todo mundo deveria assistir esse documentário, exatamente falando sobre isso, ao poder que essas redes sociais acham ter sobre a gente. E por muitas vezes a gente se sente cada vez mais só por isso.
E algumas das irmãs aí falaram também, vai na casa do seu amigo, do seu vizinho, não faz ligação de vídeo para ele, vá ver ele pessoalmente, ouvir a voz dele, né? Sentir a pele, tudo bom, e aí, tudo bom, faz muito tempo que eu lhe vi. Então, isso é muito bom para a nossa saúde mental. Eu acredito que também é importante, já que está falando aí de coisas para a gente não ficar ali, nos proteger um pouco da ansiedade, né? O exercício físico, né? Isso. Acho que o exercício físico, uma caminhada, ou fazer alguma atividade que você gosta. Isso, Priscila está morrendo de rir aqui porque está praticando exercício físico, né, Priscila? É o meu escape, a minha terapia. É o exercício físico. Ótimo. Sério, gente. O Perfeito. exercício físico porque assim, você encontra as pessoas, você socializa e também quando você está focado ali naquela série, no peso, você esquece os problemas, você está focado ali, entendeu? Então, é uma ótima terapia. Eu faço isso. Isso. E na minha experiência também, em outra oportunidade, né, Cristiane falou aqui um pouco da experiência dela, essa questão de saúde física, e aí eu vou contar uma experiência minha também em relação à ansiedade, que se deu em um momento, Flávia, quando Cristiane ela teve que passar por uma cirurgia. E aí aconteceu uma situação semelhante, né? Ela entrou para fazer ali o procedimento médico, me informaram um tempo que eu deveria esperar, e aquele tempo chegou e ela não voltou. E aí eu comecei a ficar preocupado. O que é que houve? Cadê minha esposa que não volta? Comecei a ficar ansioso, ia lá dentro, voltava. Fui várias vezes lá falar com a enfermeira-chefe. E aí, com o passar do tempo, aí eu fui lembrando um pouquinho dos versículos que a gente desfruta no nosso dia a dia, né? O Senhor foi me lembrando e aquilo ali me levou a desfrutar, a invocar o Senhor, Amém. a ler uma passagem da palavra, e dessa maneira essa ansiedade foi ficando um pouquinho de lado. Então, tanto tem essa parte física, né, da gente fazer um exercício físico, estar junto das pessoas, mas a gente também invocar o Senhor e ter a comunhão com Ele também nos ajuda, né? Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. A minha experiência foi bem essa, sabe? Naquele momento, eu comecei a invocar o Senhor, depois comecei a orar, e aí veio em meu interior essa paz, que aqui excede todo o entendimento, como o versículo bem deixa claro. Passei a ler estava com a Bíblia, né, e comecei a ler uma passagem, e aquilo ali foi me acalmando, foi me trazendo paz, e até que, com o passar do tempo, a enfermeira veio e trouxe boas notícias. Ela já recebeu alta. Então, passou de uma forma completamente diferente. Então, orar é uma boa maneira, né, também da gente ter esse escape, como Priscila falou. E acho que também hinos ajudam muito também. O louvor também, com certeza. E até, lembrando aqui, Dani falando isso, Provérbios 12, 25 diz assim, a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém. Então, assim, é interessante, né? Porque você está ali com o seu coração. Na ansiedade, você já vai se abater, já vai se preocupar, já vai ficar para baixo. À medida que ele foi ali lendo uma palavra, desfrutando ali da palavra do Senhor, como alegra, porque aqui fala, né? Então, eu creio que assim, a oração, Danilo até não sei se leu, aqui tem um versículo também, que ele estava lendo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através da oração. Interessante, né? Através do quê? Da oração. Então, ele fala de ansiedade, aí diz, É verdade. chegue para o Senhor e mostre e fale, Isso. Senhor, porque está bem assim, né? Engraçado o versículo. Não fique ansioso, porém faça, né? Seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, nada mais do que a gente chegar assim, Senhor, né? Como foi o meu caso. Eu chegou um momento que eu digo, eu não suporto mais isso. Aí eu comecei a orar. Então, toda noite começou a orar. Eu digo, Senhor. Isso. Então, colocar diante do Senhor essa oração. Então, até para eu conseguir dormir realmente assim, eu ia conseguir, já começar a sentir mais leve, a gente já sentia aquela sensação assim de mais tranquilidade, essa paz, né, que ela excede todo o entendimento. Que eu estava lendo aqui, tem um versículo que diz assim, eu até anotei aqui para não me esquecer, cadê ele? Sim, diz assim, João 14, 27, né, ele fala, João 14, 27... Diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus. Aí ele diz, né? Aí tem outro versículo aqui, João 16:33, passando só uma página na minha Bíblia. Ele diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Amém. No mundo passais por aflições. Assim, aí como a gente estava falando, né? Bom ânimo, eu Ó, você gostei está dizendo, muito. ó, você está no mundo, vou passar por aflição. É normal, nós não somos super-heróis ao ponto de dizer, não, o cristão não verdade. passa por isso. Como o Flávio até falou aí, a gente não precisa ter vergonha de assumir que está ansioso, que está aquilo. Mas a gente está aqui mostrando, Senhor, que o Senhor também tem uma solução, né? Verdade. O Senhor pode trazer essa paz, mesmo no momento de aflição, Ele traz uma paz que excede todo entendimento, que não é como que o mundo dá, não verdade. é diferente. Embora eu passando por tudo isso, eu estava ali desfrutando do Senhor e crendo que realmente Ele tá cuidando de nós. É Ele não verdade. está alheio àquilo que a gente está passando. Amém. A gente precisa realmente crer naquilo que a palavra de Deus diz. Senhor, eu quero desfrutar Amém. dessa paz. Amém. Estou com aflição, vou passar, a Bíblia falou. Mas eu quero desfrutar dessa paz que É excede, verdade. né? Todo o entendimento e entendimento. que essa paz diferente, não é o que o mundo dá, então é algo verdade. diferente. Então eu posso desfrutar ali daquele momento, se acalmar, como faz a experiência de Danilo, né? Se acalmar naquele momento. Ou, como a gente está falando hoje aqui, procurar uma ajuda também profissional. Foi para isso que Deus deu inteligência. Aí a Flavinha, né, que está hoje aqui com a gente, para nos ajudar também a entender um pouco disso, né, entender que somos cristãos, ela também é cristã. E ela também está mostrando tudo isso aqui para nós, que a gente pode sim também pedir uma ajuda. Então, tanto profissional como aquele, né, que é o principal, assim, o Senhor. Eu estava até falando com a minha psicóloga e ela até disse assim para mim: olha, depois de tudo que você já me falou, eu tenho certeza 100% de que tudo que você já aguentou foi porque você tinha essa busca Amém. por um Deus, né? Sim. A gente conversando com ela e quando ela falou nisso, eu digo: Senhor, como foi bom até eu passar essa experiência para ela, porque até eu ficava, eu digo, meu Deus, eu sei que o que me sustentava era o Senhor, né? Mas eu Amém. cheguei a um ponto que eu precisei de uma ajuda também para minha alma. É verdade. Mas é porque meu alicerce estava ali bem firme, que era o Senhor, né? O meu lado espiritual estava ali, no Senhor. Então, eu passei por muitas coisas, mas sem o espírito estar ali, né? Sem estar abalado. Então, eu louvo ao Senhor por essa Amém. palavra, pela vida da igreja, que o Senhor tem nos dado, para a gente ter esse suporte, Amém. a gente ter esse socorro, Amém. né? Bem presente na Amém. hora dessa tribulação. É verdade, que a gente assim possa realmente confiar no Senhor. Amém. Porque a gente se preocupa tanto que a gente acaba assumindo muita responsabilidade e vê, não, só eu que consigo fazer isso, porque eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente descansa, a gente deixa Ele tomar conta da situação, é aí onde a gente descansa. Possamos ver que nós temos um Pai, um Deus que é tão amoroso, que cuida de nós. A gente precisa colocar todas essas situações nas mãos do Senhor, de maneira bem prática. Estava ansiosa para hoje? Estava. Mas foi o que a gente fez, eu coloquei nas mãos de Deus. Esse bate-papo, essa conversa está aqui em tuas mãos. E o Senhor, Ele faz todas as coisas, né? E tem um versículo que me chamou muita atenção, porque assim, junto com a ansiedade, vem muito medo. Né? Será que vai dar errado? E se? E se? Né? E tem um versículo na Bíblia, que é em 1 João 4,18, que fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, que a gente possa desfrutar desse amor do Senhor. E possa ver que Ele está cuidando de cada um de nós. E possa ver que o Senhor é aquele que está conosco. Como também os discípulos já passaram por uma situação, né? Eles estavam no barco, as águas estavam agitadas. Mas, como a gente já desfrutou, né? O Senhor até reclamou com eles, né? Homens de pequena fé, eu não estou no barco. Né? Que a gente possa descansar, porque vai passar por dificuldade e vai, só que a gente não está sozinho, o Senhor está conosco no barco. As águas podem se agitar, pode vir o vento, a tempestade, mas se o Senhor está conosco, a gente desfruta da paz que Ele dá. Amém. E com a ajuda profissional, como já foi dito aqui, Isso, é uma mescla, né? Os dois caminhando juntos. isso. Igual quando a gente está com uma doença, por exemplo, um câncer. Se alguém está com câncer, ninguém vai ficar só orando. Isso. Procura ajuda médica. Aí o médico vai lá fazer o tratamento ali para aquela doença, mas você juntamente começa a orar e depender do Senhor para que todos aqueles medicamentos façam efeito.
Isso. E essa é a experiência que todo cristão tem, né? Ora primeiramente ao Senhor, procura ajuda médica e aí crê que o Senhor vai fazer com que aquele medicamento cause o efeito esperado. Isso. E psicologicamente aí com a ansiedade da mesma maneira, né? A gente ora, procura ajuda profissional e aí os dois juntos causam o efeito esperado, né? É importante que Danilo falou da medicação, que agora me surgiu uma dúvida. Flávia, quando eu devo fazer o uso da medicação para tratar a minha ansiedade? Pronto, é exatamente isso que eu ia falar posteriormente. Vamos lá, eu falei que existe a ansiedade dita normal e a ansiedade patológica, né? Que essa ansiedade patológica, como eu já falei, vou repetir, é aquela ansiedade que lhe impede de praticar alguma atividade rotineira. E lembrando, pessoal, que essa ansiedade, ela precisa, esses sintomas da ansiedade, para ser dita patológica, é necessário que ela ocorra quase diariamente, ou também por volta dos 6 meses, tá? Não é assim, porque eu tenho um evento amanhã, eu estou me sentindo ansioso, eu vou procurar um psiquiatra. Não, não é dessa forma. Tem que aguardar um tempo, tá? Ver se esses sintomas eles ficam de maneira prolongada. Também, de certa forma, eles são graduais, vão se intensificando um pouco, certo? E você tem que sentir eles quase diariamente. E aí, com isso, qual a dica que eu dou? Procure a ajuda psicológica, certo? Como os irmãos já falaram, primeiro ora, entrega na mão do Senhor, até para o Senhor direcionar o que você deve fazer, né? Por muitas vezes, a gente, como eu falei anteriormente, a gente fica sem nenhum foco, e aí, como eu falei, chama um irmão maduro, alguém que você confie, e esse irmão vai lhe dizer como fazer, como você deve fazer, que com certeza ele foi instruído pelo Senhor. E aí, diante desses sintomas físicos, né, e psicológicos, quando você vai para a terapia, com certeza, quando a psicóloga fizer o primeiro contato com você, que nós chamamos da anamnese, né, aí ela vai lhe encaminhar com um psiquiatra. Porque, na maioria das vezes, as crises de ansiedades agudas, tá, é preciso de um tratamento combinado. O que é isso, Flávia? O tratamento combinado é aquele tratamento que une a terapia com a medicação, tá? Porque só o psiquiatra que pode passar medicações. Então, a terapia vai ser um auxílio indispensável nesse processo, tá? Porque a psicóloga vai estar com você ali semanalmente, quinzenalmente, e o auxílio da medicação é aquela questão interna, né, que vai agir no nosso sistema nervoso central e vai auxiliar ao desenvolvimento, ao tratamento terapêutico. Então, isso é muito importante também. Uma coisa que eu quero frisar também é que minha mãe ou minha irmã toma algum psicotrópico, então eu vou tomar também. E aí é aquela questão de se medicar. A famosa bandinha. Isso, exatamente. E tem aquela também, que eu vou tomar só hoje, amanhã eu fico boa, não vou mais precisar tomar. Irmãos, isso é muito sério. Os medicamentos psicológicos, os psicotrópicos, eles têm que ser tomados regradamente. Então, o psiquiatra, ele vai passar algum medicamento para você de acordo com os seus sintomas. Então, nunca os meus sintomas de ansiedade vão ser igual aos de Danilo, aos de Priscila, a de outra pessoa. Então, não adianta a gente comparar os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos sintomas psicológicos ao de uma outra pessoa, porque nunca são iguais. Por mais que você diga, fulano tem insônia, eu também tenho, então eu vou tomar um ansiolítico. Não, não é assim. Tem que procurar a ajuda de um médico especializado, que nesse caso é o psiquiatra. Então, por favor, não se automediquem, procure ajuda. Como eu falei anteriormente, se o Senhor nos capacitou os profissionais para isso, é porque Ele viu que era necessário e também tem que nos guiar até esses profissionais. Então, a gente precisa confiar nele, como os irmãos falaram. Amém. Confiar nele, orar, entregar e confiar nele. E tem um versículo na Bíblia que quando a gente está ansioso, a gente tenta ficar alegre, procura uma coisa ou outra e não consegue, e aí é onde bate o desânimo. Então, tem um versículo que diz assim, alegrai-vos no Senhor. Amém. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Então, a nossa alegria está no Senhor. Amém. Se nós estamos no Senhor diariamente, e se nós estamos praticando exercício físico também diariamente, né, Priscila? Vai ficar mais fácil para o profissional, porque, como as irmãs falaram anteriormente, nós tivemos um texto como base, né, para esse bate-papo. E aí o irmão fala o seguinte, como nós somos um ser tripartido,
corpo, alma e espírito, o espírito a gente está tentando se alegar no Senhor, orando, louvando, procurando hinos, tendo comunhão com os irmãos, indo para reuniões, grupo familiar, parte do pão, reunião ministerial. O corpo é a questão dos exercícios físicos, né? Não necessariamente estar numa academia. Tem gente que fala, meus pacientes na clínica falam, mas eu não gosto de ir mais lá, eu não gosto de academia. Então, por que não fazer uma caminhada? Né? Uma caminhada vai sente aquele vento batendo no seu rosto, vê novos ares, vê novas pessoas e assim vai distrair sua mente. Então, a questão dos exercícios físicos tanto é bom para o seu corpo físico como para o seu psicológico. Então, voltando para a questão do ser tripartido, já estamos cuidando do espírito, né, buscando o Senhor, e estamos cuidando do nosso corpo, praticando algum exercício físico. Então, vai ficar mais fácil para o profissional de psicologia, de psiquiatria, conduzir, né, esse tratamento de uma maneira mais leve, porque você, como o irmão falou no vídeo, estamos ganhando de 2-0, de 2-1 no caso, né? Então, assim, eu encorajo vocês a praticarem exercícios físicos e, principalmente, a buscar o Senhor. Amém. Diariamente. Amém. Ao acordar, invoque, Senhor Jesus. Amém. Faça essa respiração da vida, respiração da vida. Senhor Jesus. Amém. Eu já ia falar isso aí, Flavinha. Você deu dicas maravilhosas aí de você estar atento ao que te dá gatilho aí na ansiedade, a você praticar exercício físico, buscar ajuda na igreja, né, irmãos para lhe aconselhar, buscar auxílio médico, né, auxílio psicológico, fazer uso de medicação quando necessário, porque você não é menos do que ninguém, porque toma medicação, é muito importante tratar quando necessário. E esse ponto que Flávia tocou, a respiração da vida, né? Os psicólogos, Flavinha me corrija se eu estiver errada, mas eles ensinam a você técnicas de respiração. Então, use a técnica de respiração, fazendo a respiração da vida, que é invocando o nome do Senhor, né? Colocando, Senhor Jesus, colocando para fora os seus temores e inspirando o Senhor Jesus para dentro de você. Né? Essas são dicas práticas que a gente tem para deixar nesse programa. Flávia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi incrível, né? Foi algo enriquecedor e necessário, né? Porque 30% da população mundial hoje passa por um nível de ansiedade muito alto. Então, exemplos, que eu tenho um nível de ansiedade bem alto, mas se eu não tenho, eu tenho um amigo que tem. Então, todos nós precisamos estar atentos a essa questão e informados quanto a isso, né? Então, foi muito proveitoso. Muito obrigada, Flávia. Obrigada a vocês por esse momento. É só agradecer. Ela, desde quando a gente entrou em contato pela primeira vez, ela já se dispôs, foi super gentil. Muito, muito obrigado mesmo aí por ter colaborado conosco. E agora, daqui uns dias a gente vai aperrear de novo, porque agora a gente amou. Esse tema foi maravilhoso. Vamos procurar outros temas que falem aí da parte psicológica para você continuar nos ajudando e servindo conosco, se for possível. Amém. Estou à disposição de vocês. Amém. Não diga não que a gente usa, viu? Amém, Flavinha. Muito obrigado, viu? Amém. E aí, irmãos, a gente chega ao fim, né? Já estamos aqui bem próximos de terminar o programa. Agradecer a Flávia de novo, agradecer a vocês que nos acompanham. Para você que nos acompanha pela Rede Fé, como já foi falado aqui bem no início, vocês podem também acompanhar esse programa posteriormente no YouTube da Igreja em Campina Grande, né? Isso. Basta procurar por Igreja CG, que aí você pode pegar, compartilhar esse vídeo para alguém que esteja passando por esse problema e ajudar outras pessoas, né? Com esse tema que foi bastante rico. E para você que nos acompanha pelo YouTube da Igreja, acompanhar também a Rede Fé, é uma rede cristã aqui de Campina Grande. Se você não é de Campina Grande, nos acompanha. Essa Rede Fé, graças ao Senhor, tem durante muitos anos disponibilizado, sendo muito atenciosos conosco. É verdade. Uma parceria já de alguns anos. E é uma rede cristã que sempre traz uma palavra do Senhor, né, de encorajamento durante o dia inteiro. Então, fica o encorajamento para vocês. Nos despedimos e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar servindo a Ele aqui nesse programa Na Contramão. Então, fica na paz, Flávia. E a quem nos acompanha,
Tchau. Jesus é o Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.